Queridos irmãos, gostaria de ler aqui Efésios capítulo 6, para depois o irmão se assentar. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Aleluia. Aleluia. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 diz uma palavra final: sejam fortes no Senhor. Sejam fortes no Senhor e em seu pequeno poder? Não, grande poder. Sejam fortes no Senhor, você já está nele, você tem o poder dele. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. E esse tempo está chegando, irmãos, quando o mundo vai provar de um tempo que nunca houve. Paulo está dizendo, vai chegar um tempo em que as trevas cobrirá a terra. Será um tempo que nunca houve, mas a igreja do Senhor estará preparada, revestida de toda a armadura para poder resistir e suportar esses dias que nós estamos vivendo e que vamos atravessar. Assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade. A verdade, irmãos, a palavra, a verdade, é o cinto, é o cinturão que segura toda a armadura. É o que firma nossas vidas, é o que segura a nossa vida, é a verdade. E a couraça da justiça, aleluia. Como também o calçado, usem o calçado da paz, das boas novas, do evangelho da paz, para que estejam inteiramente preparados em todas as situações. Levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Podeis sentar, queridos. Meus amados e queridos irmãos, estamos aqui um dia propício para podermos nos revestir, nos equipar com a armadura do Espírito. É no dia da oração. É no dia em que nós estamos aqui para clamar a Deus, para poder nos humilhar diante do Senhor, que nós podemos acessar a presença de Deus e reivindicar tudo aquilo que nos é prometido. A armadura do Espírito, a armadura de Deus aqui, irmãos, é o próprio Espírito Santo. Mas o que eu entendo aqui sobre essa armadura, que o Espírito Santo, para ele poder atuar em nós, ele depende da palavra de Deus em nós, pois ele trabalha junto com a palavra. O Espírito Santo, irmãos, ele só pode queimar aonde tem lenha. A palavra de Deus é como a lenha que faz o fogo queimar. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra de Deus, quanto mais nós nos alimentamos dela, quanto mais nós aprendemos e conhecemos, mais instrumentos e ferramentas o Espírito Santo tem para poder nos edificar, para poder, irmãos, a cada dia nos tornar perfeito na presença de Deus.
Jesus, ele é a pedra fundamental, ele é o princípio dessa obra. Jesus, ele é o início dessa obra. Jesus, irmãos, ele veio para poder aterrar os vales, nivelar os montes. Jesus, ele veio, irmãos, para poder remover os espinhos da terra que estava amaldiçoada, que era o nosso coração. Jesus, ele veio para poder desabilitar o templo feito de tijolos e habilitar um templo feito pelas mãos do Criador. Esse é o Jesus. Jesus, ele é o princípio, Jesus, ele é a porta, Jesus é o início, ele é o alfa. Mas ele falou, eu vou porque eu preciso enviar o Espírito Santo e ele vai continuar essa obra em vocês. Se Jesus, ele é a base, ele é o fundamento, ele é a pedra, ele é a rocha. Quando ele fala, irmãos, que a casa, ela tem que ser edificada sobre a rocha, ele está dizendo, o Espírito Santo só pode edificar vocês sobre mim, que sou a rocha. E quando nós cremos no Evangelho, e quando nós recebemos a aliança de Cristo através do seu sangue, nós somos agora, irmãos, nós colocamos os nossos pés sobre a rocha. O nosso coração agora está aplainado. O nosso coração, irmãos, ele é nivelado. O Jesus, ele vem para poder nivelar um coração que está desnivelado pelo pecado. Ele vem para poder aterrar os buracos, os vales das humilhações. Todos os problemas que você enfrentou, que gerou crateras no seu coração, feridas, vales do medo, do desespero, da humilhação, meu irmão. Tudo isso Jesus, ele vem para poder aterrar, porque ele precisa aplainar essa terra. Mas também os montes do orgulho, os montes da vaidade, os montes do pecado, da idolatria, Jesus, ele vem nivelando, ele vem derrubando os montes. Aleluia, 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 aleluia. É por isso que ele disse, irmãos, que com a fé nós podemos ordenar monte, erga-te, lança-te no mar, o mar do esquecimento. Jesus, irmãos, através da fé a fé do Evangelho, Jesus, ele remove as montanhas do nosso coração e lança no mar do esquecimento. Eu quero perguntar, o que é muito grande para você no seu coração, que impede você de entrar na presença de Deus e de viver uma novidade de vida? Tem algo que é muito grande dentro de você, que você se considera menor do que isso? Jesus, ele veio para poder nivelar esses montes. Mas então, irmãos, a partir do momento que o Evangelho vem e nivela o nosso coração, aplana o nosso coração, o Espírito Santo agora começa a edificar. Então o Espírito Santo começa a trabalhar em nossas vidas, irmãos, de dentro para fora. E aqui Paulo, ele vai dizer, vocês podem agora tomar de toda a armadura. Vocês não podem se proteger apenas por dentro, vocês devem se proteger por fora. A armadura é um revestimento que protege por fora, porque a armadura, irmão, está falando de nós nos relacionarmos com este mundo. Está dizendo, vocês ainda não saíram deste mundo, vocês ainda estão neste mundo, então vocês vão precisar de uma defesa para vocês viverem neste mundo de trevas, sem se contaminarem e sem serem destruídos. É por isso que aqui tem uma grande promessa sobre essa armadura do Espírito, irmãos, a armadura de Deus. Ele fala, reveste toda a armadura para que vocês possam resistir, porque os dias são maus. Os tempos são de trevas. E se vocês, mesmo que vocês tenham o Espírito Santo e uma obra linda está acontecendo no interior de vocês, se vocês não se revestir de toda a armadura, vocês vão sofrer, vocês não vão resistir aos ataques que vêm de fora para dentro. De dentro para fora, Deus já realizou uma obra maravilhosa dentro de nós, mas Ele está dizendo, falta algo de fora para dentro, porque os ataques são muitos. Os ataques são muitos. Então ele diz, irmãos,
Coloque o cinto da verdade para poder firmar toda a armadura. Vocês devem conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Coma a verdade todos os dias, aprenda a verdade. Não fica escolhendo o que você quer ouvir. Encare a verdade da palavra de Deus. Não fica escolhendo palavras para poder apenas alegrar você, mas também coma o amargo. Não queira só o mel, queira também o amargo da palavra de Deus, porque é o amargo que tem o remédio, o verdadeiro remédio para nos curar e nos dar saúde e nos dar musculatura espiritual, irmãos. A verdade, pastor, mas a verdade dói, mas é essa verdade que liberta, irmão. Vamos deixar de ser enganado. Pessoas que querem viver em igrejas sendo enganadas e não querem ouvir a verdade, são pessoas que não têm um cinturão para firmar a vida espiritual. Vocês já viram, irmãos, aqueles trabalhos de que pegam peso, aquele pessoal que trabalha carregando muito peso, eles têm que colocar um cinturão para não dar problema na coluna, porque aquele cinturão, ele firma toda a coluna da pessoa, toda a estrutura óssea, então não vai ter problema nenhum. Ele pode pegar peso, irmãos. Quem aprende, conhece a verdade, pode pegar peso, que não vai se machucar. Irmãos, quem se alimenta da verdade, não sente dor ao carregar o peso de uma responsabilidade no casamento. Não pregar a verdade. Pastor, abra o rolo da verdade, pastor. Pregue a verdade, irmãos. Chegou o tempo da igreja cobrar isso dos pastores. Pregue a verdade. Cansamos de falsas profecias, cansamos de falsas promessas, cansamos de um evangelho barato, de um evangelho falso. Nós cansamos, porque até hoje isso não nos deu força espiritual e não nos deu firmeza. Amém, irmãos? Mas o Espírito Santo também precisa que, além de você conhecer a verdade todos os dias e buscar a verdade, ele precisa, irmãos, que a gente também se revista da couraça da justiça. Couraça da justiça. O que é a couraça, irmãos? A couraça também era um revestimento feito de ferro, de um material bem duro, que era colocado protegendo os órgãos vitais daquele soldado. É para poder proteger, irmãos, de um ataque de lança, de espada, de flecha. Então colocavam uma couraça de ferro por cima para proteger o coração, o pulmão, os órgãos principais. Couraça da justiça, irmãos. A justiça fala da obra de justiça de Deus em nós. Quem não conhece o evangelho que explica, nos ensina e nos revela a justiça de Deus, está com o coração desprotegido. Coração fala de sentimento, fala de emoção. Sabe porque tem pessoas, irmãos, que facilmente ficam ansiosas, facilmente preocupadas, facilmente as emoções dessas pessoas são abaladas. Sabe por quê? Porque não revestiu o coração com a couraça da justiça. Aquela pessoa, qualquer assopro que Satanás assopra sobre, qualquer ataque de Satanás contra essa pessoa, a pessoa se abala emocionalmente. Sabe por quê? Porque não está protegendo o coração com a couraça da justiça. E o que a couraça da justiça nos ensina? Nos ensina, irmãos, que eu não mereço nada, que eu não sou digno, não sou merecedor de nada, mas tudo é Ele que fez por mim. Então quando eu entendo isso, as minhas emoções, eu não vou me ofender com ninguém. Alguém pode me atacar, alguém pode tentar me ofender, não vai acertar o meu coração. Por quê? Porque eu entendo, irmãos, que eu não sou merecedor. Eu entendo, irmãos, que eu sou pior do que isso que essa pessoa está falando. Eu entendo que a verdadeira justiça veio de Jesus sobre a minha vida. Aleluia. Você entende isso? O Evangelho já fez você entender isso, irmão? Fez você entender? Tem pessoas que gostam de se afogar nos problemas emocionais. Qualquer coisinha, essa pessoa acorda, irmão, e olha no espelho e fala: meu Deus do céu, eu estou me sentindo tão gordinho. Olha aqui a barriga, eu estou sofrendo tanto, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Olha esse pneuzinho aqui. Oh, meu Deus, olha aqui os fios brancos começando a nascer, Senhor. Oh, meu Deus do céu. Irmão, tem pessoas que facilmente o coração delas são contaminados, são inflamados.
Facilmente. A pessoa está num ambiente profissional de trabalho, irmão, ao invés de passar o dia agradecendo a Deus: Senhor, obrigado que o Senhor me livrou de acidente do trabalho, eu estou aqui tendo força, saúde para trabalhar. Mas a pessoa está caçando motivo para reclamar, irmão. Vive amargurado, reclamando, murmurando. Essa pessoa não conheceu o Evangelho que fala da justiça de Deus em nossas vidas. Mas quem conhece sabe que só Ele é justo. Irmãos, tem pessoas que às vezes vai caluniar você, vai falar mal de você, mas a couraça da justiça vai dizer: não, eu fui justificado por Cristo. O diabo vai acusar você, ele vai tentar culpar você, ele vai tentar desanimar você, colocando culpa, mas a couraça da justiça vai dizer para o seu coração: não, você foi justificado pela fé, não é pela sua bondade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmãos? O Espírito Santo precisa que você entenda o Evangelho da justiça. O Espírito Santo precisa que você entenda a justificação de Deus, para que Ele possa revestir o teu coração com a couraça da justiça. Mas também coloque nos teus pés os calçados. Que calçados são esses? O Evangelho da paz. O Evangelho da paz. Se o Evangelho, irmãos, ele fala de justiça, olha só: eu vou acalmar o meu coração, eu vou aquietar minha alma, o meu coração, porque eu sei que Deus fez justiça na minha vida, e Ele fará justiça contra os meus inimigos que me perseguem. Então eu vou acalmar, então eu vou aquietar, eu vou descansar, o meu coração está em paz, porque o Deus da justiça é sobre mim. Agora o Evangelho que me faz andar e mover e viver nessa vida é o Evangelho da paz. Seguir em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz. Quando você decide viver em paz e prega o Evangelho da paz, você caminha para frente, você evolui, você progride, você vai avante, você vai rumo a Jesus, rumo a Nova Jerusalém, rumo à eternidade, porque você decidiu viver na paz do Senhor. Mas alguém vai tentar tirar a sua paz, irmão. Alguém vai tentar levar você para caminhos espinhosos, mas não tem problema. Quem está calçado com o Evangelho da paz vai andar em espinhos, e os espinhos não vão lhe fazer dano algum, porque eu estou calçado com o Evangelho da paz, com a boa notícia da paz. Qual a boa notícia é essa? Que o Senhor, Ele está comigo, e eu estou nele, eu estou em Cristo, Ele está em mim. Ele é minha rocha, Ele é minha proteção, Ele é meu socorro, Ele é o meu pastor, é Ele quem cuida de mim. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, um lugar escuro, cheio de espinhos, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Aleluia, aleluia. O salmista começa dizendo: o Senhor, Ele é o bom pastor, e nada me faltará. Ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Por quê? Porque Ele me leva para andar num lugar de paz. Esse é o Evangelho. Pastos verdejantes, águas tranquilas que refrigeram a minha alma. Mas aí o salmista fala: mesmo que eu seja teimoso, uma ovelha teimosa, e eu pule a cerca e vá para o vale da sombra da morte, mesmo que eu fui por minha conta para o vale da sombra da morte, escute essa aí, irmão: eu não temerei mal algum, porque o meu pastor que me ama, que comprou pela minha vida, pagou pela minha vida, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois Ele estará comigo. Ele larga as 99 ovelhas e vai atrás daquela que está no vale da sombra da morte, para te trazer de volta ao rebanho. Esse é o Evangelho, irmãos. E quem creu nesse Evangelho, provou desse Evangelho, Jesus tem um compromisso contigo. Ele não vai deixar você se afastar do rebanho. Ele não vai deixar você se afastar do avivamento. Ele não vai deixar você se afastar da presença dEle. Aleluia. Eu vou encerrar porque parece que os irmãos não estão gostando muito. Mas aqui, irmãos, ele encerra dizendo:
em todas as situações, em todas as situações, em todas, aparentemente boas, situações más, negativas, em todas as situações, levante o escudo da fé. Porque o diabo usa de várias situações para nos acertar, irmãos. Ele usa de coisas ruins, o diabo usa meios de destruição para acertar a gente, ele usa o mal para acertar a gente, mas também o diabo usa coisas que aparentemente são boas, se disfarça de anjo de luz para poder nos acertar. Então ele fala, em todas as situações, boas ou ruins, viva pela fé, levante o escudo da fé. Por quê? Para poder deter as flechas do fogo do maligno. Ele vai tentar acertar você com flecha. Por quê? Porque não pode estar perto. O diabo tem que ficar longe de nós, irmão, porque nós estamos em Cristo. Então ele não pode ficar muito perto. E ao nosso redor tem os anjos de Deus acampados. Por isso que ele está ao derredor, ele está por fora dos anjos. Porque ao redor está os anjos do Senhor. Então de longe ele tenta acertar a nossa vida com as suas flechas inflamadas. Mas eu vivo pela fé. Eu não vivo por vista. Eu não vivo por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu vejo. Eu vivo pela fé. Aleluia. Usem a salvação como capacete. Salvação, capacete. O capacete protege o que, irmãos? A cabeça. É onde está a nossa mente, é onde está a nossa inteligência, os nossos pensamentos, nossas memórias, nossas recordações. Olha aqui, irmãos, o diabo ele tenta nos acertar o dia inteiro aqui na mente, com pensamentos de destruição, pensamentos de morte, com tentação, irmãos. Preste atenção. A nossa salvação, ela pode correr um risco se nós não protegermos a nossa mente. A transformação do homem, da salvação, começa, Romanos 12, com a renovação da mente, mudar a forma de pensar. Ser salvo, meu irmão, não é só vir automaticamente para a igreja e acha que está salvo, não. Ser salvo é todos os dias você pensar em Cristo, você meditar na lei do Senhor de dia e de noite, porque é como árvore plantada junto ao ribeiro. Aleluia, tudo o que fizer vai prosperar no tempo certo, vai produzir folhas, produzir frutos, porque está plantado no Espírito Santo. O Espírito Santo precisa que você pense na palavra, que você medite na palavra. Quanto mais você meditar, quanto mais você pensar, mais você vai provar da salvação, da prosperidade e abundância que a salvação nos traz. Empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, a arma mais mortal que existe, a arma mais temida por Satanás é a espada do Espírito. Por que a espada do Espírito, irmãos? Porque é a palavra de Deus afiada pelo Espírito. Quem afia o fio da espada é o Espírito Santo. Irmãos, você só conhecer este livro sem o Espírito Santo é como uma espada desafiada. Mas quando você tem o conhecimento da palavra e tem o Espírito Santo, ele vai afiar o fio da espada, e ela vai ser mais cortante do que a espada de dois gumes, e vai penetrar até a divisão da alma e do espírito, irmãos. Não tem demônio, não tem capeta que suporta a espada do Espírito. Não adianta você querer só ter um relacionamento com o Espírito Santo e não conhecer a palavra de Deus. Quanto mais você conhecer a palavra e mais tiver o Espírito Santo, mais você vai ter uma espada afiada diante da tua boca para destruir o inimigo. Vamos colocar de pé, queridos, e vamos orar neste momento agradecendo a Deus. Coloque-se de pé neste momento. Oremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu quero te glorificar, te agradecer, Senhor, te exaltar, meu Deus, por tudo o que aconteceu aqui nessa noite, por esse momento de oração, por este momento, Senhor, na tua palavra que nós aprendemos. Venha nos revestir, Senhor, de toda a armadura, meu Deus, para que possamos resistir firmes no dia mau, em nome de Jesus. Amém.